capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, diz o texto: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os helenistas, os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Glória a Deus. Amados, pensando nesse tema que nós estamos aí atrás, nós queremos falar pelo menos algumas vezes sobre esta ideia de servir. E quando nós olhamos para Atos do capítulo 6, nós aprendemos também como há uma importância grande em servir à mesa. Isso é a prática da diaconia, a prática de servir. A igreja precisa se inclinar para esta ideia magnífica de servir. Nós servimos, mas antes de servir, eu preciso ser servo. O capítulo 6 de Atos dos Apóstolos nos ensina bastante coisas sobre esta área do servir às mesas, de ajudar alguém. Mas pensando no servo, como o crente deve se comportar diante do serviço cristão, para ser um servo. Antes de começarmos comentar especialmente o capítulo 6 de Atos. Se você olhar para 1 Coríntios 15 e versículo 58, você vai ver aqui o apóstolo São Paulo falando: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a primeira coisa que o servo deve fazer é ser firme e constante. Aquele que serve, ele deve se comportar com firmeza e constância, firme na fé, constantemente. Não é um pouco e parar, não é dar uma pegadinha e esmorecer, é ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho de servir não será vão no Senhor. Então, primeira coisa, servo é constância e firmeza. Quando olhamos para um outro texto, Marcos 9,35, aquele que almeja ser servo, ou ser grande no reino de Deus, ou ser o primeiro, seja servo de todos. Quando Jesus ensina a ser servo de todos, Ele quer que nós tenhamos disposição para servir todos, não só alguém, mas todos. Não tem preferenciais diante de Deus, não tem privilegiados perante Deus. Todos nós somos iguais, e quem quiser ser grande no reino, sirva a todos.
Quanto mais se cresce no ministério, mais pessoas se tem que servir. Quanto mais se envolve com a igreja, mais pessoas tem que abraçar. Então, o servo de Deus, que almeja ser sempre uma bênção, além de ser firme e constante, ele também deve servir a todos. Mais um texto da Bíblia, Marcos 10:45, qual é a recompensa desse servo? Em Marcos 10:45, vamos ver se já lemos aqui, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que nós aprendemos que a recompensa desse servo é o resgate de muitos, mas antes a disposição de até, se for necessário, dar a sua vida para crescer diante de Deus, diminui diante dos homens e se coloca à disposição de servir e se entregar ao serviço cristão. Eu olhei para Mateus 6:24 e entendi perfeitamente que todos nós somos servos. E o capítulo 6 de Mateus, versículo 24, convém nós lermos também, porque nos ensina alguma coisa. Veja o que diz aqui, apesar de ser um texto bem conhecido: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando está se referindo aqui a Mamon, está se referindo a Deus e as riquezas. Então todos nós somos servos, mas quem é o Senhor? Quais ou qual desses senhores que nós estamos servindo? Estamos servindo a Deus ou Mamon? Todos se tornarão servo de alguém. Eu, como servo de Deus, preciso me inclinar para Deus. Eu, como igreja, falando de todos nós aqui, todos somos servos, mas de quem? Tem pessoas que servem um vício, outros servem uma ideologia só, alguém serve um pecado, escravo do pecado, se tornou servo daquele, aquele é o seu Senhor. E Jesus disse: não pode servir a dois senhores, porque vai agradar um e vai odiar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E o texto aqui deixa claro: nós somos todos servos, e quando tem que tomar uma decisão, nós precisamos optar com forças, com fé e com coragem, para nos apegar exclusivamente ao nosso grande e poderoso Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas são escravos de Satanás? Eles estão servindo o inimigo. O tempo vai passando, a vida vai indo, tudo vai indo embora, e Deus está ficando em segundo plano. Quando Deus está ficando em segundo plano, quem está em primeiro plano na minha vida? Daquele eu sou servo. Às vezes é uma coisa banal, às vezes é uma coisa simples, mas já fez a diferença. Conseguiu desviar o servo de Deus e ocupá-lo naquele negócio, naquela coisa, naquela ideia, naquele pensamento. Então, não podeis servir Deus e Mamon. Precisamos servir a Deus exclusivamente. Quando olhei para Efésios 4, versículo 11 ao 13, eu fiquei olhando aqui como Deus faz para ajudar e cuidar da sua igreja. Ele distribui dons diferentes
Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Veja só, Deus distribui dons diferentes para pessoas diferentes, para serviços diferentes. Dons diferentes para pessoas diferentes, para serviços diferentes. Uns ele deu apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores. Eu não posso exigir que Deus me dê um dom que Ele não quer dar. Ele deu para outra pessoa, porque há um propósito de Deus dar as bênçãos para os seus servos. No mesmo capítulo 4, verso 11 ao 13, nós entendemos com perfeição, é só ler com clareza o texto, que esse talento, esse dom, ele tem uma finalidade, e está no texto sagrado quando diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Daí veio o propósito. Por quê que ele deu esses dons diferentes? Para aperfeiçoamento dos santos. Então, tem duas finalidades grandes, que é o crescimento da igreja e o abalizamento da igreja, o crescimento do corpo de Cristo na terra. A igreja tem seus dons, e o objetivo desses dons, que são os ministérios, os ministros da palavra, é para aperfeiçoar a igreja, para o crescimento da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Se Deus deu um talento para a irmã, para o irmão, para mim, e é diferente do outro, use esse talento, esta vocação, esse dom, da forma que Deus te deu, com o objetivo que Deus também deu, que é para edificar pessoas, arrumar pessoas, conquistar pessoas, orientar, discipular pessoas, para edificar o corpo de Cristo. Uma igreja bem solidificada, uma igreja bem fortalecida, uma igreja saudável, não é uma igreja que se criou como um pé de alface em 30 dias. Há um tempo de crescimento, de solidificação, de trabalho, de traquejo, descobrir os talentos, usar os talentos. Você não faz um edifício desse sem coluna, sem vigamento, sem estrutura, e com o tempo vai criando aquela estrutura. Deus vai dando aos seus servos qualidade, aos seus servos, para a edificação do corpo de Cristo. Agora veja no capítulo 6, nós aprendemos aqui pelo menos 4 lições importantíssimas do capítulo 6 que nós lemos aqui. E uma delas é a comunicação e o alinhamento da visão. Eles precisavam se comunicar e alinhar a visão. Os apóstolos precisavam entender, a igreja precisava entender, os grupos rivais que existiam ali já naquele início precisavam também entender. E aqui nós vamos aprender que Deus estava interessado que a igreja se comunicasse e alinhasse a visão. Depois nós vamos aprender também a sabedoria e o temor no momento de selecionar pessoas para os trabalhos da congregação. O temor de Deus, a sabedoria dos apóstolos e como vamos selecionar? Nós precisamos selecionar servos, líderes,
para cuidar dos segmentos da congregação, mas nós precisamos de uma orientação divina sobre isso. E uma terceira coisa que nós aprendemos é que sobre os apóstolos está uma unção de Deus muito forte. Eles estavam incumbidos de dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo na terra, de trabalhar a igreja do Senhor já no seu nascedouro, mas eles precisavam da unção de Deus. E quando se fala de unção divina na vida, precisa observar que é um diferencial nas Escrituras quando se fala de unção. Não é uma coisa que a gente dá, é uma coisa que vem diretamente de Deus na vida da pessoa. E os apóstolos tinham isso. Glória a Deus. E a quarta coisa que se destaca no capítulo 6, versículo 1 a 7, é o estabelecimento e a delegação da função que cada um devia assumir naquele contexto, naquela situação. Glória a Deus. Deus, na sua palavra, nos ensina sempre, e esse tema vem nos ensinar bastante. Eu estava observando aqui que houve uma situação aqui no capítulo 6, e por isso foi necessário a instituição desses diáconos, a instituição deste grupo de servos trabalhadores. Em primeiro lugar, por quê? Porque houve um crescimento na igreja em Jerusalém, e o número cresceu e aumentou os movimentos. Os departamentos aumentaram. Com o crescimento veio o problema. Os problemas para ser resolvidos. Mas também precisava pessoas para ajudar a resolver os problemas. E depois precisava também resposta imediata da liderança. Olhando para Atos, quais eram os problemas aqui? Segundo o que nós entendemos em Atos dos Apóstolos, não falando da história da igreja, mas destacando esse assunto aqui, existiam os judeus criados na Palestina que falavam o grego, somente a língua grega, e esses vieram cristãos judeus falando grego, mas tinha em Jerusalém os cristãos judeus que falavam o aramaico, e eles se achavam mais justos do que os judeus que entendiam a língua grega e vieram da Palestina. Achavam que eram mais santos e destacavam mais também as leis judaicas. E os outros, então, chegando ali, houve um certo desprezo para as viúvas destes judeus helenistas que vieram de fora e começaram a tratar mal as viúvas, falharam nas obras sociais e era necessário servos para ajudar. Logo eles vieram dos apóstolos e se queixaram que as suas viúvas não estavam sendo bem tratadas. Aqui nós vemos a agilidade. Os apóstolos logo procuraram fazer uma reunião para resolver o problema, porque problemas sempre nós vamos ter. Onde tiver pessoas, tem problemas. Pode ter contendas, murmurações, discussões, sempre vai ter. A igreja nasceu já tendo essas coisas, mas nada fugindo nunca de uma administração sábia dirigida por Deus. E os apóstolos não buscaram culpados. Foi uma das qualidades dos apóstolos que se destacou, que quando eles foram resolver o problema das queixas dos que estavam se sentindo lesados, que dividiu o grupo nas mesas, as porções e tal, e dividiu o grupo. Eles não foram buscar quem é o culpado para nós castigar o culpado, ou
tirar do grupo, fazer coisa semelhante. Não, eles criaram um projeto, eles criaram uma ideia. Não vamos achar culpados, vamos buscar soluções. Aqui nós aprendemos bastante, que é um exemplo para nós. Quando surge um problema, a gente tem uma tendência de procurar o culpado, mas o que Deus quer é que a gente ache solução e não culpados. Sempre vai ter culpados, sempre vai ter, mas se buscar a solução, elimina o problema sem ninguém sofrer, sem ninguém ser lesado, entristecido, ferido. Vamos buscar a solução do problema. Mas além disso, eles buscaram 7. Por que 7? Tem alguma coisa a ver com o número? Talvez num contexto profético tenha, mas num contexto mais literal da palavra, era tudo que era necessário. Eles escolheram o número de homens necessário para trabalhar exatamente com aqueles, para não ficar aquele empurra, ter muito líder, pouca pessoa, tem que ter o número X, para não ficar aquele empurra. Só que na hora da escolha tem o crivo, tem a seleção. E como será feita a seleção para escolher esses líderes para trabalhar com as mesas, para cuidar da cozinha, para limpar o salão, para organizar as coisas? Que os apóstolos disseram: vamos eleger dentre eles homens, e eles trabalham sobre esse importante negócio, e nós ficaremos dedicados na oração e na palavra. Não é menor o ministério da cozinha do que este aqui, não é menor, ele é diferente. Tem pessoas que se sentem humilhadas com certas tarefas, que gostaria de ter uma ou outra e acho que seria mais honrado. Não, eles dividiram as tarefas, provavelmente eram todos os apóstolos que faziam. Vamos arrumar uma equipe para fazer isso, e nós vamos se dedicar nesta área, que tinha mais facilidade, estavam com Jesus a vida inteira, estavam formados, preparados, credenciados, diplomados para isso. Só que nós vamos escolher pessoas com predicados tais para isso, e daí está no texto aqui: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, qual desses do grupo que vocês gostam mais, que é o melhor líder, que é o que influencia mais, que é o criador de opinião do grupo, homens de boa reputação, do lado de dentro e do lado de fora, pessoas selecionadas para exercer a função. Segunda coisa, cheia do Espírito Santo. E terceira coisa, cheia de sabedoria, para que nós constituamos sobre esse importante negócio. Glória a Deus. Eles precisavam ter boa reputação do lado de dentro e do lado de fora da congregação, porque boa reputação, como eram duas linhas de sentimento, de pensamento, dois grupos, que venha contentar os dois grupos e venha unir esse grupo, um grupo de conciliadores, um grupo de serviçais, um grupo de pessoas dedicadas, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e serão constituídos, instituídos sobre esse importante negócio. Mas qual era o caráter desses servos? Dentre vós, quando eu estava lendo que era para escolher de dentro do grupo, daí surge a palavra discípulo,
palavra servo, é do meio dos discípulos, do meio do grupo. Deus vai escolher sempre, para ajudar a gente a servir as mesas, aqueles que já são discípulos, antes do cargo ser discípulo, antes de ser diácono, ser discípulo, antes de cuidar das mesas, ser discípulo. Não tinha como pôr alguém que não tinha experiência no discipulado da liderança, que fizesse parte aqui desse trabalho. Então, nós aprendemos aqui. Eu quero linkar com um assunto de uma leitura que fiz dessa manhã, como vale ser discípulo antes. Mas a gente aprende mais. O que define o servo não é o serviço que faz, mas é a filiação dele com Deus, é o nível de discipulado que ele tem com Deus. Aleluia. Daí dá para pular lá para o batismo de Jesus, e você vai ler ali: e tendo Jesus descido na água, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é meu filho. Jesus na água, o Espírito Santo sobre ele, e uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Jesus não tinha purificado um leproso, Jesus não tinha levantado um paralítico, Jesus não tinha dado vistas para um cego, mas ele já era filho, declarado filho. Ele disse: eu sou filho de Deus. Quando você olha para o texto aqui, você vê o Senhor Deus gritando dos céus: este é o meu filho. Antes de Jesus iniciar o seu ministério público, ele era filho de Deus. Glória a Jesus. Antes de Jesus curar os doentes, ele era filho de Deus. Precisamos entender que antes de você fazer qualquer coisa para Deus, você precisa primeiro ser filho de Deus. Como filho, ele multiplicou pães. Como filho, ele levantou paralíticos. Como filho, ele curou os leprosos. Como filho, ele ressuscitou mortos. Mas se não for carimbado como filho, não vem milagre depois. Aquela autenticação de Deus na vida de Jesus foi: ele está aprovado, ele está preparado, ele é filho. Você que tem desejo de fazer alguma coisa para Jesus, a primeira coisa que deve se preocupar é em ser um filho registrado por Deus. Glória a Jesus. Este filho é servo. Servo não faz só o que foi mandado. Em Lucas 17:10 está escrito: somos servos inúteis quando fizermos somente o que nos foi mandado. Porque o servo, ele vai além, ele faz além do que foi mandado. Servo mesmo na luta, ele obedece àquele que chamou. Quando você olha para Atos 5:29, você vai ver o apóstolo dizendo assim: importa mais obedecer a Deus do que obedecer os homens. Porque neste exato momento eles estavam sendo perseguidos
porque estavam fazendo a obra de Deus e estavam curando e batizando e libertando. E disseram: para com isso e não fale mais nesse nome. Importa obedecer a Deus do que os homens. O servo carimbado, filho de Deus, carimbado por ele, ele faz a obra como servo. Agora veja só que o servo, ele também não faz só uma coisa. Quando nós vemos esses diáconos aqui, teve 2 deles que se destacaram muito aqui. Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia. Ele foi apedrejado, mas ele foi um homem que fez uma grande missão, além das mesas, além de servir as viúvas. Ele fez uma grande missão. Filipe foi um grande evangelista. Ele que batizou o eunuco lá naquele lago, quando ele estava evangelizando o eunuco na estrada. Além de servir as mesas, ele fez outra coisa. Deus quer que nós exerça várias funções na sua casa. Horas você estará orando comigo, horas você estará pregando, horas você estará evangelizando, horas estará fazendo discipulado. Cada momento você estará fazendo uma coisa, porque Deus te chamou para você ser servo. Glória a Deus, servo de Deus. Eu quero dirigir a Deus agora uma oração em seu favor, para que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar a nos encher de graça, nos encher de sabedoria, para que possamos servir o Senhor cada vez melhor. Esses temas que nós estamos trabalhando aqui venham clarear a nossa mente cada vez mais, para nós aprendermos como servir a Jesus melhor. Feche seus olhos, quero orar por você, onde você estiver. Amado Deus, Paizinho querido, quero te agradecer nesta hora, Senhor, pela tua graça e pela tua bondade. Te agradecer pela pessoa bendita do teu divino Espírito Santo. Te agradecer pela inspiração da tua graça sobre as nossas vidas, para que possamos servir a tua casa, servir as mesas, servir os nossos irmãos, servir os nossos amigos, fazermos as obras sociais da igreja, trabalharmos da área espiritual da igreja, trabalharmos a comunhão com o teu povo, e juntos nós crescermos cada vez mais. Nos ajuda, Senhor, precisamos de Ti. Confiamos no poder e na graça do Senhor, e assim abençoamos o Teu povo, em nome de Jesus.